Olá, seja bem-vindo a este episódio 265 de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nas primeiras horas do dia 17 de junho de 1972, um segurança num edifício de escritórios da cidade de Washington descobriu uma porta arrombada, alertou as autoridades e assim deu o pontapé de saída para um dos maiores escândalos políticos da história dos Estados Unidos da América. Esse edifício de escritórios fazia parte de um grande complexo chamado Watergate, onde o Comitê Nacional do Partido Democrata tinha a sua sede. 5 indivíduos foram detidos enquanto tentavam fotografar documentos e colocar escutas nos telefones do Partido Democrata e então estávamos diante de um caso de espionagem política em plena campanha para as eleições presidenciais de 1972. Houve aqui um problema adicional para Nixon. O trabalho dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein para o Washington Post, com a ajuda da célebre fonte anónima, então anónima ou já não anónima, Garganta Funda, acabaria por estabelecer uma ligação entre o arrombamento dos escritórios no edifício Watergate e o presidente Richard Nixon, que lutava pela sua reeleição. Ou seja, Nixon estava a par de operações ilegais. Note-se que Richard Nixon foi efetivamente reeleito nas eleições de 72, aliás, com uma das maiores vitórias de sempre, mas isso não impediu, com o acumular das suspeitas, que ele realmente viesse a ser obrigado a apresentar a sua demissão a 9 de agosto de 1974. Faz agora 50 redondíssimos anos. Rui, muitos de nós aprendemos sobre o caso Watergate a ver o filme Os Homens do Presidente, com Robert Redford e Dustin Hoffman, nos papéis dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, uma interpretação inesquecível e sem dúvida um retrato glorioso da imprensa americana e não só da imprensa no seu mais nobre papel de watchdog e de todo o século XX. Mas há aqui um mistério que permanece, se calhar podíamos começar por aqui, mesmo para quem viu o filme. Porquê é que Richard Nixon, que ainda por cima tinha a sua reeleição mais do que assegurada em 1972, se meteu numa alhada daquelas? Não, e é verdade. E essa talvez a pergunta mais interessante para fazer sobre o Watergate. Quer dizer, porque é uma pergunta sobre o sentido daquilo. Isto é, porque é que era necessário? Richard Nixon tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 1968, era um candidato do Partido Republicano. Em novembro de 1972, 4 anos depois, portanto, era candidato à reeleição. E todas as sondagens, mas todas as sondagens eram a favor dele. A economia americana ainda parecia bem, portanto, isto é antes da crise do petróleo de outubro de 1973, no ano seguinte, que faz disparar a inflação, etc. Isso ainda estava longe. O adversário de Nixon, portanto, o candidato do Partido Democrata, o George McGovern, tinha a reputação de esquerdista, de um radical de esquerda. O que é que isso fazia? Fazia com que ele não fosse popular numa grande parte do Partido Democrata, porque o Partido Democrata, nessa altura, ainda tinha uma grande ala conservadora do Sul, que aliás estava a colaborar com Richard Nixon, estava a colaborar sistematicamente com o presidente. Nesta altura já havia estes partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, mas aqueles que eram as bases, digamos, em termos ideológicos, se nós pensarmos em progressistas e conservadores, eles ainda não estavam divididos, isto é, os progressistas não estavam todos no Partido Democrata e os conservadores todos no Partido Republicano. Portanto, havia conservadores no Partido Democrata, havia também progressistas no Partido Republicano. Isto é, portanto, os partidos eram diferentes e, portanto, o Partido Democrata escolhe este candidato que parece muito à esquerda e há uma parte do Partido Democrata que não está satisfeita. Portanto, tudo está a favor, enfim, mas é para dizer, está tudo a favor de Richard Nixon. Portanto, ele não está preocupado, não está, a sua reeleição não está em causa, ele não vai tentar sobreviver, nada. Quer dizer, aquilo parece que o barco está a navegar tranquilamente para o Porto em novembro de 1972. Foi uma vitória tremenda das 60% do voto popular. Sim, mas
o maior de todos. Sim, mas 60% não dá noção, porque aquilo em colégio Pois. eleitoral foi 520-17. 17. Ele apenas ganhou num estado que foi em Massachusetts. É uma coisa... Sim, que é o Massachusetts, que era o género o coração do progressivismo até hoje. Sim. Aliás, depois da queda de Nixon, existia quem usasse nas t-shirts "Não me culpem a mim, que eu sou do Massachusetts". Sim, eram os únicos. Não, ele ganha maciçamente. Portanto, ele é um presidente que tinha feito imensa coisa. Quer dizer, tinha tirado as tropas de combate americanas do Vietnã, tinha visitado a China, tinha restabelecido as relações entre os Estados Unidos e a China, um momento fundamental da diplomacia da segunda metade do século XX. Tinha sido Richard Nixon, falámos aqui da visita de Richard Nixon a Pequim. Portanto, ele parecia estava no auge, tudo. E, portanto, Então, para que é que foi preciso um grupo de homens de mão ligados à candidatura de Nixon tentar colocar escutas na sede do Partido Democrata em junho de 1972? Quer dizer. Ora bem, e isto tem a ver, de facto, com Richard Nixon, com a personalidade de Richard Nixon e com a visão da política que Richard Nixon tem. Antes de ser eleito presidente em 1968, Nixon tinha sido vice-presidente de Eisenhower, entre 1952 e 1960. Portanto, parecia um político do establishment. Tinha sido antes de ser presidente, já tinha sido vice-presidente. Mas Nixon não se sentia assim. Nixon vinha da costa oeste, de uma família relativamente modesta. Era um republicano. E o que é que isto fazia? Era um outsider. Fazia que ele se sentisse um intruso. Ele sentiu-se sempre um bocado um intruso. Um intruso perante o quê? Primeiro perante as dinastias de políticos da costa oeste, isto é, aquelas famílias ricas que desde o século XIX e às vezes desde o século XVIII tinham políticos na família, quer dizer, eram aqueles presidentes que já eram netos e bisnetos de presidentes, ou senadores que eram netos e bisnetos de senadores. Ele era uma pessoa que era o primeiro da família dele a chegar à política. E depois era também do Partido Republicano. O Partido Republicano, apesar de ter tido a presidência de Eisenhower nos anos 50, era um partido que estava fora do poder, verdadeiramente, desde os anos 30, desde Franklin Roosevelt. Isto é, o Partido Democrata dominou as presidências, a não ser no período de Eisenhower, e dominou sobretudo o Congresso, o Senado e a Câmara dos Representantes. Quer dizer, portanto, o governo americano, um governo do Partido Democrata desde os anos 30, quer dizer, com um republicano ia sempre se sentir um bocadinho um intruso perante a enorme máquina democrata. E depois um dos políticos com quem Nixon tinha medido forças. Nixon já tinha sido candidato, foi logo candidato à presidência em 1960, nas eleições de 1960. Foi candidato contra quem? Contra John Kennedy. E Kennedy é precisamente embora também fosse católico e também tivesse uma dimensão de um bocadinho de outsider, bem, mas Kennedy é da costa leste, é do Partido Democrata, é de uma família rica, é alguém que tem um ótimo aspecto, contraste com Nixon, que também não é enfim, não é propriamente um modelo um modelo, quer dizer, isto é um cume da elegância, ao contrário de Kennedy. E em 1960, Nixon perde as eleições, e ele perde as eleições convencido que tinha perdido porque os democratas tinham recorrido à fraude em grande escala. Não foi por ter soado muito Não foi por ter soado muito na televisão, até porque a maior parte dos americanos viram o programa pela rádio, não viram pela televisão, ao contrário do mito. Que se criou, embora, claro, o mito seja mais interessante do que a história às vezes. Mas a ideia com que ele ficou foi que tinha perdido por causa de, como se disse na altura, devido aos cemitérios de Chicago, que tinham votado maciçamente no Partido Democrata. Quer dizer, todos aqueles mortos que a máquina democrata tinha usado para ganhar as eleições. E isto não era totalmente paranoico, quer dizer, havia uma grande tradição de corrupção eleitoral nos Estados Unidos desde o século XIX. Aliás, no século XIX, a política americana tinha no resto do mundo a reputação de ser a mais corrupta de todo, enfim, da história quase da humanidade, das mais corruptas de sempre. Quer dizer, os jornais europeus estavam sempre cheios de histórias da enorme corrupção nos Estados Unidos, enfim, de comprar eleições, comprar votos, pôr votos nas urnas, enfim, que fazia. E, portanto, Nixon, em 1960, tinha convencido que não gostavam dele por ele ser um intruso. Isto é, um tipo que vinha de fora,
um republicano, e também tinham usado contra ele para o derrotarem meios sujos, quer dizer, meios ilegítimos. E Nixon depois ainda tinha um outro aspecto para acrescentar a esta visão que ele tinha da política. Ele tinha começado a sua vida política depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, no começo da Guerra Fria, no confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, num momento quando políticos americanos, como o senador Joe McCarthy, tinham começado a denunciar a infiltração de agentes comunistas no governo dos Estados Unidos. Certo. O famoso macartismo, 1949, 1950, 1951, a ideia de que havia espiões comunistas em por todo lado. E Nixon, que fez parte dessa campanha para de identificar e denunciar os agentes comunistas. Havia agentes comunistas, vamos dizer, é verdade, havia agentes comunistas só. Aliás, os Estados Unidos sabiam disso de uma maneira que não podiam revelar, que era através das suas escutas e das comunicações soviéticas. Portanto, eles sabiam que tinham espiões, havia espiões no governo americano e na administração americana, mas Nixon começa a ver, portanto, esta época da chamada caça às bruxas, começa a haver bruxas por todo lado. Quer dizer, portanto, o que é que temos aqui? Quer dizer, temos Richard Nixon, um político extraordinariamente inteligente. É talvez, provavelmente, no século XX, talvez o presidente americano até, provavelmente, com mais capacidade intelectual. Quer dizer, muito sensível, é uma pessoa muito sensível, até quase com uma certa fragilidade. Extraordinariamente corajoso. Quer dizer, a visita à China é um passo de audácia. Portanto, é um político audacioso, mas que, ao mesmo tempo, tem estes problemas enormes, quer dizer, tem este grande complexo de inferioridade do intruso, sente-se rodeado de má vontade, toda a gente julga que toda a gente está a jogar sujo contra ele, quer dizer, toda a gente está a fazer batota contra ele. Na década de 1960, quando as universidades americanas e a imprensa se viram muito à esquerda com a guerra do Vietnã, uma guerra que tinha sido, digamos, iniciada pelos presidentes democratas, Kennedy e Lyndon Johnson, portanto, há uma viragem à esquerda da imprensa americana, das universidades, e Nixon começa a sentir-se rodeado de inimigos. Quer dizer, isto é, por mais apoio que ele tenha na população americana, portanto, ele ganha as eleições presidenciais de 1968, vai ganhar as de 1972, tem as sondagens a favor dele, ele apela pela maioria silenciosa dos Estados Unidos, e a maioria silenciosa parece corresponder, ele julga que a minoria vociferante está contra ele, e ele está obcecado com essa minoria vociferante. Isto é, está sempre a ver inimigos, quer no establishment tradicional, isto é, entre os políticos tradicionais, gente que o despreza, gente que não tem consideração por ele, ou então estes novos esquerdistas nos jornais, nas universidades, que o atacam por ele ser republicano. E portanto, ele valorizava isso em excesso. O ponto é este. Como toda a gente que tem este complexo do intruso, o que o incomodava mais era passar por ingênuo, passar por trouxa, digamos assim. Quer dizer, e portanto ele decide, quando ele se torna presidente em 1968, uma das decisões que ele toma é precisamente: estão a jogar sujo contra mim, pois eu vou jogar sujo contra vocês. Quer dizer, aliás, ele tem isso, naquelas escutas depois do Watergate, essa frase, diz: temos de jogar da maneira mais dura possível, porque é assim que os nossos inimigos jogam. Quer dizer, e portanto nós não estamos aqui a fazer... Quer dizer, eles jogam sujo, nós vamos também ainda jogar mais sujo do que ele. E a partir de 1969, portanto, quando ele se torna presidente, os mais próximos conselheiros do presidente, isto é, aqueles que são mais íntimos, os colaboradores mais íntimos dele, os conselheiros dele, começam a usar o poder que têm, por exemplo, a influência que têm no FBI, por exemplo, na polícia, portanto, ou então a recorrer a estes grupos especiais, quer dizer, quase uma espécie de comandos, quer dizer, para fazer a vida negra aos críticos e aos adversários da presidência. Quer dizer, por exemplo, fazer escutas telefónicas, começam a tentar pressionar, por exemplo, a provocar investigações fiscais sobre aqueles que são críticos do presidente. Portanto, se um jornalista começa a chatear muito, a autoridade tributária cai em cima dele, quer dizer, por encaminhamento da presidência, isto é, destes colaboradores do presidente. Portanto, aliás, Nixon faz isto convencido que Kennedy e Johnson tinham feito a mesma coisa.
E, guess what? Kennedy e Johnson tinham exatamente feito a mesma coisa. Isto é, as presidências de John Kennedy e de Lyndon Johnson tinham usado isto em grande escala para chatear os adversários, os seus inimigos. Portanto, Nixon, que tem uma ideia disso, julga que nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que os outros fizeram. É verdade que Nixon não sabia, não estava completamente a par de tudo aquilo que os seus colaboradores faziam. Eles também tinham as suas ideias, quer dizer, portanto, para chatear os inimigos do presidente, mas foi assim que 5 homens de mão, quer dizer, entram na sede, por arrombamento, na sede do Partido Democrata para pôr escutas em junho de 1972. Eles são apanhados. E a questão que se coloca imediatamente aos colaboradores do Presidente, quando têm a notícia, é e se eles falam? E se eles vão falar? Aliás, o FBI, a polícia, portanto, apanhou imediatamente na agenda de um desses assaltantes o nome e o número do telefone de um dos colaboradores do Presidente. Quer dizer, o que se levantou imediatamente na polícia. Mas quem são estes indivíduos? Quer dizer, bem, já era estranho assaltantes que estavam a tentar pôr escutas, quer dizer, na sede do Partido Democrata. Percebia-se logo que não estavam ali para roubar fotocopiadoras, nem para roubar máquinas de escrever. Quer dizer, estavam ali a fazer qualquer outra coisa que tinha uma dimensão política. E depois, ainda por cima, um deles tinha uma agenda. Mas isso, digamos que não foi tudo, quer dizer. O que verdadeiramente inicia ou faz escalar este problema é a grande preocupação que têm estes colaboradores do Presidente com a possibilidade destes 5 assaltantes falarem. E, portanto, eles começam imediatamente a tentar pagar-lhes para eles estarem calados. E o que fazem é usar dinheiro do comitê de reeleição do Presidente Nixon. Portanto, havia um comitê de reeleição, portanto, uma espécie de a campanha, quer dizer, a campanha de Nixon. Não precisa explicar muito, nós passámos o mesmo com Donald Trump. O comitê de reeleição usa secretamente esse dinheiro que tinha, $500 mil, para pagar as despesas legais destes 5 assaltantes. Isto é, para os manter calados, basicamente, dizendo não estejam preocupados, nós vamos pagar os vossos advogados, vamos pagar as vossas despesas todas, e usam secretamente estes $500 mil. Agora, não correu bem, não é? esses pagamentos têm o efeito contrário, quer dizer, daquilo que eles pensavam, quer dizer, porque o FBI continua a investigar, percebe que alguém está a pagar as despesas legais dos assaltantes, segue o dinheiro, quer dizer, segue o trilho do dinheiro e percebe imediatamente que aquilo vai dar, e percebe que vai dar à campanha do Presidente Nixon. Partido, enfim, que conselheiros... Não é o Partido Republicano, exatamente. Isto não tem nada a ver com o Partido Republicano. Isto é a presidência. Certo, é a presidência. Utilizaram dinheiro da campanha da reeleição. Sim, mas é uma campanha também da presidência, não é do Partido Republicano. É o comitê de reeleição do Presidente. Também não tem, quer dizer, não tem o apoio do Partido Republicano, mas não é o Partido Republicano. Portanto, a partir daqui o que começa na presidência é aquilo que se chama uma operação de cover-up, quer dizer, de encobrimento, portanto, que teve um efeito. Quer dizer, um efeito foi escalar a delinquência. Quer dizer, isto é, o arrombamento, o assalto à sede do Partido Democrata, enfim, é um crime, quer dizer, mas é uma coisa... Agora, o que os conselheiros do Presidente começam a fazer logo nos dias seguintes é uma coisa mais grave. Porque ao pagarem verdadeiramente aos assaltantes para estarem calados, o que eles estão já a fazer é outra coisa, é a cometer um outro crime. Esse crime é o de obstrução da justiça. O que vai servir depois para precisamente o impeachment no processo do impeachment ao Presidente. Quer dizer, não é o arrombamento em si, o assalto, sobre os quais nunca há provas de que o Presidente sabia ou não sabia, mas deste encobrimento, deste cover-up, e portanto desta operação para obstruir o curso da justiça, isso depois começa a haver provas de que o Presidente sabia. Portanto, vamos repetir, o assalto não é uma iniciativa dos republicanos, nem sequer, provavelmente, do próprio Nixon, quer dizer, o Nixon podia não estar a par do que é que se passava. Há dúvidas sobre isso, se ele estava a par ou não estava a par. Isto é da ideia de vamos pôr escutas ali, se é uma operação, uma ideia do Presidente, não sabemos exatamente. Pode ter sido uma ideia apenas dos colaboradores de Nixon, que com excesso de zelo querem fazer mais até do que o Presidente precisa. Só que, e aí sabe-se,
o presidente envolve-se no cover-up desde pelo menos 23 de junho de 1972. Portanto, Se não sabia, poucos dias depois, já sabe. E faz várias coisas, quer dizer, ele tenta uma da ideia que lhes ocorre, que Nixon dá, digamos, seguimento, é a ideia de usar a CIA para impedir o FBI de prosseguir a investigação. Era fazer alguém da CIA telefonar ao chefe do FBI e dizer vocês estão a meter-se numa coisa em que não se deviam meter, porque isto são coisas de segurança extrema e, portanto, não parem já imediatamente. Isto é dar a entender que a operação do assalto para pôr escutas poderia ter sido uma operação decidida pelos serviços secretos americanos com desconfianças em relação, por exemplo, a haver agentes comunistas no Partido Democrata. E, portanto, aí dizer à polícia não se metam mais nisso. Portanto, essa foi uma ideia, mas houve outras coisas que se fizeram até de um aspecto mais caricato. O chefe da campanha do Nixon tinha a mulher dele, Martha Mitchell, conhecia um dos assaltantes. Isto é, e, portanto, sabia que esse assaltante estava associado à campanha. E os colaboradores do presidente lembraram-se imediatamente, notaram, enfim, ocorreu-lhes imediatamente isso. Ela conhece. E, ainda por cima, ela era uma senhora extraordinariamente faladora e assim muito exuberante e muito extrovertida. E, portanto, eles disseram logo, ela vai dar com a língua nos dentes, quer dizer, vai dizer, foi um assaltante, eu conheço perfeitamente, ele trabalhava connosco aqui na campanha. Sim. E então o que fazem é raptar, quer dizer, é praticamente, na prática, raptar a senhora desaparece, é fechada lá num hotel, quer dizer, até é um bocadinho, provavelmente, enfim... sacudida e mais até do que ameaçada, e mais tarde eles vêm a confirmar que de facto foi isso, quer dizer, tentaram calá-la, tentaram tirá-la dos meios públicos para ela não fosse ela dizer qualquer coisa, mas isto é o ponto que as coisas chegaram. É verdade, os jornalistas do Washington Post receberam informação vinda da polícia, do FBI, logo em junho de 1972, e depois vão continuar a receber informação nos meses seguintes. Receberam informação a dizer que o FBI estava convencido que o Watergate fazia parte de uma campanha de gente próxima do presidente. Sim. Portanto, eles receberam isso. A identidade do chamada Deep Throat, a garganta funda, só foi revelada em 2005. E quando foi revelada em 2005, percebemos muito melhor o que é que tinha acontecido. A garganta funda era o Mark Felt, que era nada mais nada menos que o vice-diretor do FBI, quer dizer, portanto, o vice-diretor da polícia, uma fonte altamente tinha colocada. acompanhado a investigação, tinha visto isto vai dar ao presidente e informou de uma maneira até extraordinariamente com encenação dramática, num parque de estacionamento subterrâneo, ninguém vê bem quem, aparece o homem da sombra, diz qualquer coisa, vejam isto, vejam aquilo, os repórteres vão depois ver. Bem, essa história da imprensa já foi contada. Porque é que o FBI decidiu recorrer à imprensa? Exatamente por esse medo que... Não é o FBI, é este Mark Felt. Certo. Quer dizer, e eu vou dizer a seguir, é porque geralmente dá-se um grande papel à imprensa, quer dizer, e sem dúvida, justamente, quer dizer, e isso tem sido até a parte mais, quer dizer, o ângulo a partir do qual se tem visto geralmente o caso Watergate, quer dizer, a importância do jornalismo americano, o papel de uma imprensa independente de democracia, tudo isto está certo. Mas não foi só a imprensa que conseguiu fazer isto. Quer dizer, esse é que é o ponto importante. Quer dizer, e além disso, acho que nem foi a imprensa. Porque a imprensa, em outubro de 1972, o Washington Post e também o New York Times começam a publicar histórias sobre o Watergate a que ninguém dá a mínima importância. Isto é, em novembro... Quer dizer, dão importância, mas não teve impacto nenhum eleitoral, não é? Não, e não dão importância verdadeiramente. Quer dizer, naquela altura, os outros jornais não reportam isso. Quer dizer, acham que aquilo deve ser o Washington Post a imaginar coisas. Haver também uma espécie de caça às bruxas, portanto, também uma certa paranoia. Reparem que isto vem na sequência das investigações que estes jornais tinham feito sobre a política dos governos do Partido Democrata durante a Guerra do Vietnã. Com a publicação dos Pentagon Papers, quer dizer, portanto, toda a gente diz, bem, estes jornalistas estão completamente contra as instituições
americanas contra o governo e, portanto, andam a inventar coisas só para atacar o presidente. Não, eu acho que a imprensa foi importante, mas temos de dizer que a razão pela qual o escândalo, que depois ficou a ser conhecido como escândalo Watergate, acabou por destruir Nixon, não foi só a imprensa, quer dizer, foi por todo o sistema político americano. A polícia, o Departamento de Justiça, o Supremo Tribunal, o Congresso funcionaram. E funcionaram independentemente do presidente, isto é, do chefe de governo, tal como não teria acontecido em instituições similares em outros países do mundo. Quer dizer, estes órgãos do sistema americano demonstraram em 1972 e 1973 que não estavam submetidos ao chefe do Poder Executivo. Isto é, que tinham independência e que tinham valores, e inclusive dentro do próprio governo americano. Isto é bom pensar que em outubro de 1973, portanto já um ano depois, Nixon tem de demitir o Attorney General e o Special Prosecutor, isto é, membros do governo e nomeados pelo governo. Porquê? Porque eles se recusaram a cumprir ordens do presidente. Isto é, eles acharam que as ordens que o presidente lhes estava a dar violavam as obrigações que eles tinham naqueles postos, mesmo que aquelas posições em que eles estivessem nessas posições por causa do presidente, isto é, tinham sido nomeados pelo presidente, mas eles sentiram que tinham um dever para com o Estado e a República Americana, quer dizer, que sobrelevava o dever de lealdade política para com o presidente. Quer dizer, isto vai ser extraordinariamente fundamental no Watergate, isto é, mesmo os congressistas do Partido Republicano, republicanos tão conservadores ou mais conservadores do que Nixon, não vão operar por uma questão de lealdade política. Isto é, vão dizer, nós temos outras obrigações. E quando começam a perceber que a evidência vai contra o presidente, voltam-se contra o presidente. Aliás, são eles, é um congressista americano, salvo erro, que faz a pergunta fundamental, que é o que é que o presidente sabia, quando é que o presidente sabia. Isso é feito por um congressista republicano, quer dizer, é ele que faz essa pergunta, quer dizer, e que põe Nixon, isto é, que coloca, digamos, define o caso do Watergate. E a justiça funciona. A justiça funciona. 48 indivíduos são condenados por causa do processo do Watergate. A justiça funcionou. Nixon é sujeito a um processo de impeachment a partir de fevereiro de 1974, um processo de impeachment por obstrução da justiça, por abuso do poder e por contempt of Congress. Este contempt of Congress era também por obstrução da investigação do comitê do Congresso. E só não é deposto, portanto, impeached, porque se demitiu em agosto de 1974 e depois só não é condenado porque Gerald Ford, o seu sucessor, usa os poderes presidenciais para lhe perdoar. Agora, é também preciso explicar, porque isto é uma parte interessante do caso Watergate, porque é que Nixon foi encurralado. Isto é, porque é que Nixon acabou por ser exposto e encurralado. Encurralado em que sentido? Encurralado no sentido em que, de repente, é exposto e começa a aparecer evidência e provas contra ele. Isto é, porque é que apareceram? Fugir, não é? Porque é que não conseguiu encobrir mesmo? Quer dizer, porque é que não encobriu tudo? Quer dizer, porque é que o cover-up falhou? Quer dizer, isso tem duas razões. Primeiro, porque alguns dos seus colaboradores, quando em abril de 1973 começaram a ser questionados pela Justiça e depois pelo Congresso, e há um comitê especial do Senado estabelecido em fevereiro de 1973 para investigar o caso Watergate, um comitê especial do Senado que é instituído com 77 votos a favor e 0 contra. Isto é, todos os democratas e republicanos votaram a favor do comitê, era mesmo outro tempo. Do comitê para investigar o presidente. Quando esses colaboradores começaram a ser questionados e começaram também a perceber nas suas conversas com o presidente que o presidente estava a tentar distanciar deles, isto é, Nixon estava a tentar convidar, eles perceberam que Nixon estava a convidá-los para eles assumirem as culpas, se transformar em botes expiatórios. E quando eles começaram a perceber isso, eles assustaram-se. Assustaram-se com a ideia de levarem com penas de prisão, portanto, com a ideia de servirem de botes expiatórios. E resolveram falar, e resolveram colaborar com a Justiça e com os comitês do Congresso, em vez de ficarem calados e assumirem as culpas. Provavelmente, se tivessem feito isso, muito provavelmente teriam salvo Nixon. Isso foi, por exemplo, o que fez Ollie North no escândalo dos Contra
nos anos 80, durante a presidência de Ronald Reagan. Ollie North, quando o homem, portanto, que era o protagonista da operação, quando os congressistas começaram a apertar com ele, saber se foi o presidente que disse isso, ele disse: o presidente não tem nada a ver com isso, foi ideia minha, eu fiz sozinho, fui eu todo, portanto condene-me a mim. Só que Ollie North era um outro tipo de pessoa, quer dizer, um militar, cheio de medalhas, e portanto tinha aquela ideia que sim, não só queria ser um bode expiatório, mas tinha honra em ser um bode expiatório, porque era um soldado, e um soldado morre pelo presidente, quer dizer, mas estes não eram soldados, e começaram imediatamente a pensar: espera aí, agora vamos ser condenados, vamos para a prisão, e portanto vamos colaborar. E portanto isso, digamos, desmontou a presidência a partir da primavera de 1973, quando começam a aparecer colaboradores do presidente, esses colaboradores íntimos, e dizem: sim, fomos nós que fizemos isto, etc. E o presidente sabia, e nós discutimos isso com o presidente. Agora, e só isso também não bastava, quer dizer, era a palavra, não é? Era a palavra deles a dizer, e o presidente podia dizer: não foi nada disso, etc. Bem, havia uma outra coisa que destruiu completamente a presidência de Nixon, e que os colaboradores dele também revelaram, é que Nixon era tão desconfiado, e tão desconfiado mesmo em relação aos seus colaboradores, que tinha mandado instalar um sistema de gravação automática de todas as conversas na Casa Branca. Isto é, sempre que havia conversas, o sistema começava a gravar, quer dizer. Ainda dizias tu que ele era extremamente inteligente. Não, isto era demasiado inteligente. Nixon é um presidente que tem de tomar decisões muito graves em relação ao Vietnã, em relação às relações com a China, etc. E Nixon quer que haja registro disso tudo, para, quando for necessário assumir responsabilidades, ninguém vir dizer: mas eu não disse nada disso ao Presidente, eu não aconselhei o Presidente nesse sentido. E ele dizer: não, está aqui o senhor a dizer. Mas reparem, era gravado sem as pessoas saberem. Bem, um dos colaboradores percebeu que estava a ser gravado por causa das perguntas que o Presidente lhe estava a fazer. Isto é, ele tinha tido umas conversas com o Presidente, e depois de repente tem esta conversa muito bizarra em que Nixon começa a dizer: e você disse-me isto, não foi? E eu: sim, disse-lhe isso. E disse-me também aquilo. Não? Sim, disse-lhe. O que é que se passa aqui? Quer dizer, ele está a gravar isto, quer dizer, ele está de certeza a gravar isto, quer dizer. Isto é for the record, quer dizer, é uma coisa é uma conversa for the record. Portanto, é esse colaborador que diz: eu acho que há gravações das nossas conversas. Portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer pode ser confirmado pelas gravações, mas depois, claro, há também, mais uma vez, as famosas gravações, as fitas não bastavam só. Há, mais uma vez, o sistema americano. Isto é, o Congresso exige que o Presidente entregue as gravações. Nixon entrega parte das gravações, é obrigado a entregar parte das gravações em abril de 1974. Tenta defender-se a dizer: as conversas do Presidente são reservadas, há matéria secreta e altamente sensível para o Estado americano nas conversas, portanto não podem ser publicadas, mas o Supremo Tribunal obriga o Presidente a entregar todas as gravações, e o Nixon tem de o fazer em julho de 1974. Portanto, mais uma vez o sistema americano a funcionar, quer dizer, e a obrigar o chefe do Poder Executivo, o chefe do Governo, que é o Presidente, no caso dos Estados Unidos, a obedecer à lei. Ora bem, estas gravações são um grande choque. Porque essas gravações revelaram duas coisas tremendas. Bem, primeiro, confirmaram que o Presidente tinha colaboradores que conduziam operações secretas e ilegais contra cidadãos, portanto que o Presidente era um conspirador, que o Presidente estava a par disso e que o Presidente tinha colaborado no cover-up e em todos os crimes de obstrução da justiça e abuso de poder de que era suspeito. Portanto, essa é a primeira coisa. Portanto, quem ouve as gravações já não tem dúvidas absolutamente nenhumas. Mas segundo, e tão chocante como isso, ou se calhar até ainda mais chocante do que isso, é a linguagem que o Presidente Nixon usa em privado. Que é uma linguagem suja, cheia de palavrões. Nas transcrições essas palavras são riscadas, portanto eliminadas, mas é posto entre parênteses eliminado. Portanto, os americanos começam a pensar: bem,
qual é a linguagem deste homem na presidência, na Casa Branca, a falar com os seus colaboradores, no centro do governo americano. O presidente dos Estados Unidos da América usa uma linguagem da pior que se pode imaginar. E mais do que isso, quer dizer, o presidente não só usava palavrões o tempo todo na linguagem, mas parece, e isso vem também na gravação, é alguém que tem mesmo a ideia que vive num mundo sem regras. Não há regras. Em que toda a gente joga sujo e é para jogar sujo com toda a gente. Portanto, o presidente não tem respeito nenhum, nem para não leva a sério a Constituição, as leis. O presidente constantemente está a dizer isso não tem importância nenhuma, nós temos de fazer outra coisa, porque os nossos adversários também não dão importância nenhuma a isso, nós também não vamos dar importância nenhuma a isso. Ora bem, isto sim é acompanhado por um público americano. Há menos televisões, as televisões acompanham as audições no Congresso, no Senado, e, portanto, muita gente, 85% dos americanos segue as audiências, e aquilo que eles estão a ver ali não corresponde absolutamente nada. Portanto, a personagem que está a emergir das gravações não corresponde absolutamente nada à imagem que eles têm do Presidente dos Estados Unidos. Isto é, a ideia do Presidente dos Estados Unidos é um cavalheiro de elevada moral, é um guardião das leis e das instituições, é um representante da visão americana de que a política deve ter regras, de que o exercício do poder deve ter limites. É isso que os americanos esperam do Presidente. E Nixon, que em público até parecia à altura do cargo, afinal, em privado, não parece ter nada a ver com isso. Parece um delinquente que está na presidência dos Estados Unidos. E isso volta toda a gente contra ele, o Partido Republicano. O seu próprio partido. Sim, já estava. Volta contra ele, quer dizer, nós não nos reconhecemos numa pessoa assim. Isto, portanto, o caso Watergate, depois do assassinato do presidente Kennedy em 1963, este caso Watergate em 1973-74 é, digamos, a segunda perda da inocência da democracia americana. Isto é, criou este ambiente de cinismo e de desconfiança que reflete, de alguma maneira, também o ponto de vista que o próprio presidente Nixon tem do sistema americano. Isto é, ele é alguém que do sistema político americano já tem esta visão cínica e completamente descrente. Ele não acredita na democracia americana. E as pessoas deixaram de acreditar nele, mas infelizmente isso contaminou imenso a política americana. Portanto, temos um presidente que era um político incrivelmente capaz, um homem extraordinariamente inteligente, sensível, um grande intelectual até, quer dizer, ele depois vai ter uma carreira a seguir como comentador, porque ele verdadeiramente tem uma capacidade intelectual extraordinária, muito superior a qualquer outro presidente, mas que infelizmente é um conspirador, é alguém que não acredita nas instituições a que está a servir e que foi exposto desta maneira em grande medida por causa dos seus próprios métodos, quer dizer, ele expõe isso, ele não consegue criar relações de confiança com os seus colaboradores, que desconfiam dele também e acham que ele está... E depois, enfim, com as gravações, etc. Portanto, isto é um momento fundamental da história dos Estados Unidos e não de uma boa maneira. Sim, de certa forma, as suas ondas ainda chegam até hoje, não é? Muito bem, e terminou assim esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.